1000 años lejos de... Aleluia! Cadê a tua Bíblia? Cadê a Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Aberta em Filemon? Amém? Espírito Santo, eu quero te agradecer, porque tu estás aqui, Senhor. Eu sei que tu estás aqui, Senhor. E meu coração é grato por tudo aquilo que o Senhor fez comigo. Espírito Santo, unge-me agora, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor quer que seja falado nessa noite. Dê-me graça e sabedoria do Senhor, e fale aos nossos corações nessa noite. Ensina-nos. Queremos sair daqui transformados, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Carta de Paulo a Filemon. Paulo começa: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, e eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. E assim também como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. E amém, e amém, e amém. Diga: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Me abençoa. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Fecha a sua Bíblia e olhe para cá. O irmão disse, quarta-feira eu contei um sonho que eu tive. Eu não sou muito de sonhar, mas eu sonhei
E tive o discernimento do sonho e contei. Mas o irmão teve um discernimento maior ainda. Ele falou assim: Jesus está voltando mesmo, porque o Senhor disse que nos últimos dias os velhos terão sonhos e os novos visões. Então o discernimento dele foi maior do que o meu, porque ele teve esse discernimento que Jesus está voltando mesmo. Eu estou sonhando, amém? Mas eu quero agradecer, queridos, pelo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu disse quarta-feira: eu não sou menino, eu tenho 30 anos de convertido, eu vou fazer 56 anos de idade. Eu já convivi com tudo que você possa imaginar no meio evangélico. Já passei por situações que talvez alguns de vocês não suportariam e provavelmente teriam desanimados na fé. Já vivi situações, já vi escândalos, já vi coisas que você diz assim: isso não é coisa de Deus, não é coisa... E como pode alguém agir dessa forma e dizer que é de Deus, que Deus está operando, que Deus está agindo? Mas passei por tudo isso, e graças a Deus eu sobrevivi, porque eu sempre tive comigo a certeza de que Jesus me amava e Ele me ama. E uma vez Ele me disse isso em 92, em dezembro de 92 Ele me disse isso. E quando eu estava em Caná da Galileia, um homem com dificuldade de falar o português, ele chegou perto de mim e disse: Jesus te ama muito. Eu sei que este amor dele teve compaixão de mim e me tirou de um sistema no qual eu estava condenado e levando pessoas também à condenação, não por maldade, mas por ignorância. O apóstolo Paulo era um homem letrado, o apóstolo Paulo um homem muito inteligente. O apóstolo Paulo foi criado numa das maiores escolas, que é a escola de Gamaliel. Ele era um homem que perseguia a igreja de Cristo, não porque ele odiava os cristãos, é porque ele amava demais a Deus, o Senhor. E fazendo aquilo, ele acreditava que estava fazendo para Deus, até o dia em que ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, quando ele cai do cavalo, porque há um momento em que você tem que cair do cavalo para ter um encontro com Cristo, porque às vezes se você permanece em cima desse cavalo, você nunca encontrará com o verdadeiro Cristo. Mas Paulo cai do cavalo, ele tem esse encontro com Cristo, e aquele que era perseguidor passou a ser perseguido, aquele que odiava passou a amar, e este homem é um exemplo para mim e para você. Ele agora está preso em Roma, porque ele, como cidadão romano, de uma família rica, de uma família poderosa, ele está preso agora em Roma por ser cidadão romano. E Paulo, é interessante que ele foi colocado nessa prisão e posteriormente ele foi levado para uma prisão chamada prisão domiciliar. E Paulo, ele era acorrentado, ele era algemado, ele era preso a um guarda pretoriano. A guarda pretoriana era a guarda de elite dos governantes de Roma, dos Césares, dos Néros, de tantos outros. E essa guarda, ela era importante, porque eles eram escolhidos a dedos, eles eram responsáveis pela segurança do imperador, responsável pela segurança da família do imperador. E Paulo se tornou um homem perigoso, porque enquanto as pessoas diziam César é o Senhor, Paulo dizia não, Jesus é o Senhor. E algo interessante é que quando Paulo ele é colocado perto desses homens, as orações que eram feitas, quando Paulo fazia, nessa prisão domiciliar, onde ele recebia amigos, ele recebia pessoas que gostavam dele e que iam visitá-los, pessoas aflitas também iam lá pedir oração, pessoas que estavam desesperadas buscavam e sabiam que eles estavam lá e buscava, e Paulo orava, mas Paulo não orava baixo, Paulo orava alto. Agora, você imagina, queridos, esses guardas, esses homens, eles eram preparados para não aceitar
nenhuma outra doutrina a não ser que César é o Senhor, e que César é rei, que César é Deus, que Ele é poderoso. Mas de repente esses homens estão ali, aprisionados também a Paulo, e eles começam a ouvir este homem orar e dizer: ó Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Senhor de todas as coisas, o Senhor curou cegos. E o cara ficava assim maravilhado: peraí, mas eu sirvo a César há tantos anos e nunca vi falar que o imperador tenha curado alguém de cegueira. Ó Senhor, tu fizeste paralíticos andar, limpou leprosos, o Senhor ressuscitou mortos. Você imagina na cabeça daqueles soldados o que passava com relação à oração deste homem. E quando ele escreveu as cartas que ele estava na prisão, ele escreveu a Filemon, aos Filipenses, aos Colossenses. A carta de Efésios foi escrita, e ele não escrevia simplesmente, ele ditava. E aqueles homens estavam ali, ouvindo Paulo, ouvindo as mensagens que ele passava através das cartas, que hoje nos abençoa, nos orienta, nos guia. Imagine esses homens soldados ouvindo isso. E o que acontece, querido, é o que Paulo diz lá em Filipenses 4:22, quando ele manda a sua carta aos Filipenses. Ele manda, e aqui ele diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Sabe o que é isso, querido? Ele aproveitou a oportunidade da prisão, ele aproveitou a oportunidade daquela situação para falar do amor de Cristo, para falar de Jesus. E pelo texto que nós lemos em Filipenses, nós temos a certeza que aqueles guardas que pertenciam à casa de César, eles reconheceram que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus Cristo era Deus, que Ele era o Salvador do mundo, que Ele era o Filho de Deus. Esse Jesus pregado por esse homem que estava aprisionado ali. E Paulo, numa dessas visitas que ele tem, ele recebe um homem, Onésimo. Paulo provavelmente conhecia o Onésimo, porque o Onésimo era escravo de Filemon. Filemon era um homem que morava em Colossos. Filemon era um homem muito rico, um homem dono de escravos, um homem muito poderoso. E Paulo teve a oportunidade de conhecer e pregar. Ele se converte na cidade de Filipos e abre uma congregação na sua casa. Não sabemos se é ele ou se é o filho dele quem dirigia esta chamada igreja na casa dele, esse ponto de pregação. O fato é que havia, e Paulo provavelmente também conhecia o Onésimo, porque o Onésimo era um escravo chegado a Filemon. E este Onésimo, ele decide fugir do seu dono, do Filemon. A gente não sabe o porquê, o que levou ele a fugir do seu dono e ainda roubar o seu dono, levando uma soma muito grande de dinheiro, segundo os historiadores. E ele viaja 1.600 quilômetros, que era a distância entre a cidade de Colossos e para Roma. E ele provavelmente achou que chegaria em Roma, poderia viver como um homem livre, porque quem iria saber que Onésimo era um escravo numa cidade tão grande, num lugar tão grande? Mas esse caminhar dele, essa riqueza adquirida com injustiça, essa riqueza adquirida com roubo, ela logo se perde, porque assim a Bíblia diz. E este homem então chega em Roma, mas quando ele chega em Roma, ele não tem nada. Ele encontra uma cidade miserável, uma cidade fedida. Ele encontra uma cidade cheia de pobres, cheia de pessoas passando fome, passando necessidades, pessoas doentes. E ele fica perdido, porque ele é um escravo no meio do nada, sem dinheiro e sem nada. Mas provavelmente ele ouviu falar de Paulo, e ele vai até a casa onde Paulo era prisioneiro. E Paulo o acolhe, Paulo o recebe, e ele provavelmente conta para Paulo o que aconteceu. Mas esse homem, chamado Onésimo, esse escravo fugitivo, ele tem um encontro com Jesus.
ele tem um encontro com a vida, ele tem um encontro com o Senhor, e isso muda por completo a sua vida, muda por completo a sua natureza, muda tudo. E Paulo começa a amar este homem, porque Paulo vê nele o sofrimento de alguém que achou que poderia dar bem na vida, fazendo mal para o outro. E Paulo o acolhe, Paulo o ama, Paulo se sensibiliza com este homem. Mas Paulo sabe que ele precisa retratar o que ele fez. Ele não pode simplesmente seguir sua jornada cristã sem retratar lá atrás o que foi feito. Às vezes nós não seguimos muito bem adiante, porque nos convertemos, mas esquecemos de retratar com as pessoas nas quais nós ferimos, nós machucamos. É muito fácil você dizer: agora eu sou de Jesus, agora eu sou crente. Mas o teu pai que um dia você ofendeu, a tua mãe que um dia você ofendeu, o teu irmão, ou alguém que você ofendeu, você não foi para poder pedir perdão. Não podemos seguir a nossa jornada deixando coisas para trás. Mas Paulo aqui nos ensina que Onésimo deveria voltar a Filemon para poder retratar isso que havia acontecido com eles. E nós aprendemos aqui também, querido, que às vezes nós não estamos caminhando por causa disso. Talvez seja necessário você ir lá atrás e procurar alguém que você ofendeu, alguém que você machucou. Se ela quiser perdoar você, ela perdoa. Se ela não quiser, não é problema seu. Uma irmã me procurou hoje de manhã e disse, depois da mensagem, ela disse: pastor, vendo o senhor pregando sobre isso, um dia o senhor pregou sobre perdão. Eu liguei para minha tia, pedi minha tia perdão pelo que eu tinha feito a ela. A minha tia disse também que, aí minha tia também me pediu perdão, meus primos me pediram perdão, eu pedi perdão para os meus primos. Hoje a gente vive uma harmonia, vive uma coisa bacana. Mas precisou retratar, e precisamos retratar. E Paulo então decide mandar Onésimo de volta para Filemon. Ele decide mandá-lo. E Paulo começa a carta, essa carta de Filemon, que a gente vai saber o porquê que Deus o colocou na Bíblia. Por que essa carta está aqui? Por que ela foi incluída na nossa leitura? Por que está aqui? E nós vamos aprender alguma coisa interessante a respeito do que Paulo quer nos ensinar. A primeira coisa que Paulo começa ele dizendo: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo. Mas ele era prisioneiro de Roma, ele era prisioneiro de Nero, ele estava sob a custódia dos Césares, ele estava aprisionado numa casa, ele estava preso aos guardas pretorianos. Mas quando esse cara começa a escrever uma carta ao seu amigo, ele disse: eu sou prisioneiro de Cristo. Porque ele mesmo nos dá o entendimento quando ele diz em Romanos 6,16: pois você sabe muito bem que quando se entrega alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim também vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Paulo estava preso, mas ele não considerava um preso de Roma ou de qualquer pessoa que fosse. Ele disse: eu sou prisioneiro de Cristo. Por quê? Porque ele dizia: o que está acontecendo comigo, o que acontece comigo, ele sabe, ele tem o poder, ele tem o controle, está nas mãos dele, é ele que fez. Então eu não sou prisioneiro de homem, eu sou prisioneiro dele, porque eu estou debaixo do centro da vontade dele. A vontade dele. Por isso é que eu digo que o crente não tem felicidade, porque felicidade é algo que você tem, mas ao mesmo tempo você está feliz, mas pode ser infeliz.
Você compra um carro, fica feliz. Bater no seu carro, você fica infeliz. Mas quando você entende o que Paulo está dizendo aqui, eu sou prisioneiro de Cristo, então você não tem felicidade, você tem alegria, porque na tristeza você está alegre, na dor você está alegre, na prova você está alegre, na dificuldade você está alegre, em qualquer situação você está alegre. Por quê? Porque você sabe que a sua vida pertence a Ele, e uma folha não cai se não for da vontade dEle. Você sabe que Ele é Senhor da tua vida, e que tudo está debaixo do domínio dEle, e Ele controla todas as coisas. Se você está doente, está alegre. Se está com saúde, está alegre. Se está passando por prova, está alegre. Não importa, querido, a situação em que você esteja, você estará sempre alegre. Se você entender, eu pertenço a Ele, eu sou dEle, Ele é meu, e eu sou prisioneiro dEle. Sou prisioneiro dEle. Aleluia! Ele diz em Filipenses: eu quero, irmãos, que saibais as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Paulo tinha tanta certeza da sua ligação com Cristo, que tudo o que acontecia com ele dizia: isso é proveito para o reino. As minhas provas, as minhas lutas, as minhas dificuldades, eu tenho que entender que é para o benefício do Evangelho, porque o céu não é lugar de derrotado, o céu é pódio, é para quem vence. Por isso que aqueles que tiram as suas próprias vidas não entrarão no reino dos céus, porque o céu não é para fracassado, o céu não é para derrotado, o céu é para vencedor. São aqueles que passam pelas lutas, passam pelas provas, mas entendem: eu sou prisioneiro de Cristo. Você imagina aqueles guardas ouvindo isso? Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Os caras não entenderam, mas depois entenderam, e também se tornaram prisioneiros de Cristo, conforme Ele mesmo nos ensina. Paulo também nos diz, Paulo não, o escritor de Hebreus, que eu acredito que seja Paulo, mas e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Querido, você precisa entender isso, você precisa compreender isso. Se você não entender isso, você vai passar por essa vida sem nunca ter sido prisioneiro de Cristo. Mas uma vez que você entende que Ele é Senhor, que Ele tem todo o poder, que Ele tem toda a autoridade, aí você vai dizer: eu, prisioneiro de Cristo. Paulo também nos ensina aqui, quando ele manda esta carta a Filemão. Paulo era uma autoridade eclesiástica. Ele era um apóstolo, ele tinha autoridade sobre as igrejas nas quais ele abriu. E essa questão de autoridade é um perigo. Essa questão de autoridade é um perigo. Quando eu era da outra denominação, eu exercia uma autoridade. E tinha um pastor muito simples. Ele era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. Mas eu passava os trabalhos que a igreja tinha que fazer, eu não entrava na cabeça dele, ele não conseguia fazer nem nada. Aí um dia, usando a minha autoridade que me concederam, que me deram, eu fui num domingo na igreja deste moço e simplesmente o destituí do cargo de pastor da igreja. Eu tirei. Por quê? Porque eu tinha autoridade para isso, e eu podia fazer isso. E Paulo me ensina e ensina as autoridades, porque ele diz aqui para Filemão: eu tenho autoridade sobre você. Eu posso mandar Onésimo e você recebê-lo. Recebe-o aí. Mas prefiro fazer isso com base
no amor. Porque toda autoridade que age com violência, com arrogância, com prepotência, como eu agi, ela é carnal, diabólica, demoníaca, não tem nada de Deus, nada. E infelizmente, queridos, nós estamos cheios de denominações que demarcaram territórios, e o território disso, o território daquilo, e colocam autoridades sobre esses territórios, e esses que estão revestidos de autoridades, eles mandam matar, eles mandam bater, eles fazem o diabo, Quantas pessoas hoje estão sofrendo por causa de autoridades que agiram na carne, agiram na prepotência, na arrogância, na força e na violência. Por que eu dou graças a Deus? Porque hoje, queridos, eu aprendi que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu jamais faria uma coisa dessa que eu fiz, porque eu aprendi como Paulo aprendeu, e Paulo nos ensina, é na base do amor. O amor constrange, o amor não tem como você lutar contra o amor. Sabe, queridos, às vezes os pais não educam os seus filhos direito, porque os filhos sabem que falta amor. Porque se você educar o seu filho com amor, você pode ter certeza que ele vai te respeitar, você pode ter certeza que ele vai, mas ele sabe quando você usa a força, a arrogância e a prepotência que você tem como autoridade, e ele sabe quando você usa o amor. Porque às vezes uma correada com amor, uma varada com amor, ele sabe quando você bate nele com amor e quando você bate nele, porque você exerce uma autoridade sobre ele. Quantos empregados frustrados, quantas empresas frustradas, de trabalhadores frustrados. Por quê? Porque existem chefes que dão a eles uma autoridade, dá a eles um poderzinho a mais, e eles começam a pisar nas pessoas, começam a machucar, começam a ferir as pessoas. Mas Paulo ensina a mim, ensina a você, que quando eu faço com base no amor, as pessoas, elas jamais se levantarão contra. Ele tinha essa autoridade, ele podia fazer isso, mas ele decidiu não usar a autoridade dele, e ele disse: mas eu prefiro fazer com base no amor. Recebe o Onésimo. Eu conheço pastores destruídos, conheço líderes destruídos, porque aqueles que um dia foram revestidos de autoridade sobre eles, pisaram nessas pessoas, machucaram, feriram essas pessoas. O que é uma igreja bem-sucedida? Na concepção de muitas lideranças, uma igreja bem-sucedida é uma igreja cheia e uma igreja que arrecada muito. Este é o pastor bem-sucedido, este é o pastor vitorioso. A igreja cheia e arrecadando muito. Mas você sabe qual que é a igreja que agrada a Deus? É a igreja salva. Porque na época de Paulo nós não tínhamos megas igrejas, nós tínhamos pequenas igrejas, mas igrejas de salvos, de homens salvos, de mulheres salvas, que amavam, que queriam a Deus. E procuraram, pastor, o senhor podia abrir igrejas, e o senhor ser o presidente dessas igrejas, o senhor ser o chefe. Eu disse: não, filho, eu não quero isso não. Eu quero só ser pastor aqui. Não quero ser presidente de nada, não quero cargo de nada. Eu só quero ser pastor neste lugar. Eu só quero amar as ovelhas que o Senhor tem colocado neste lugar. Eu só quero amá-las, Não tenho ambição por coisas materiais. Não busco mais isso.
E nunca vou usar de autoridade para poder conquistar isso. O que eu quero é amar a Jesus. Eu quero é saber que quando as trombetas soarem, eu vou ouvir o meu nome. Quando as trombetas soarem, eu vou ouvir o meu nome me chamando e dizendo: vinde bendito, entrai pelos portais eternos, e entre. É isso que eu quero, querido. Não quero mais nada, apenas viver para Jesus. Não quero ter autoridade sobre ninguém. Os pastores que saíram comigo da CIAS falaram assim: pastor, como é que vai ficar? Eu falei assim: olha, somos amigos do Espírito Santo, amigos um do outro. Se vocês precisarem de mim, eu estou aqui para ajudar vocês, mas não sou chefe de ninguém, não tenho autoridade sobre vocês. Porque essa questão de autoridade, você precisa tomar cuidado. As pessoas questionam: quem é a sua autoridade? Quem é a sua cobertura espiritual? Como é que alguém pode ser cobertura espiritual para mim, numa vida miserável, desgraçada, indo para o inferno e sendo líder e sendo cobertura espiritual sobre mim? Eu estou no sal, querido. A minha cobertura espiritual chama-se Espírito Santo, e é a Ele que eu devo, e é a Ele que eu presto conta, e é a Ele que eu amo, e é a Ele que eu vou viver para o resto da minha vida. Não há homens que criam isso com a finalidade de enriquecer cada vez mais, de conquistar mais e mais poder, mais e mais autoridade. Se você soubesse o que acontece nos bastidores desse negócio, você ficaria louco. Eu vi uma história de um pastor. Ele estava com 60 anos e ele era diretor de um campo. E esse campo tinha 52 mil ovelhas, 52 mil pessoas que frequentavam esse campo missionário. E aí, chegado no líder de cima, disse assim: me dá o campo dele para mim. E o cara virou e falou assim: vai lá e tira ele. E esse cara, com autorização da autoridade de cima, foi tirar esse pastor. Mas esse pastor não queria sair. Por que eu vou sair? Por que eu vou passar o meu campo missionário para você? Você não fez nada. E ele disse: mas mandaram, e você tem que obedecer. E eu falei: não vou obedecer, não vou mandar. Ah, não vai não? Pegaram esse pastor e deram uma surra nele. Esse homem de 62 anos apanhou, e apanhou demais. Mas mesmo assim ele não entregou. E aí o que fizeram? Ele estava dirigindo na estrada, um carro veio, entendeu? E jogou ele para fora da estrada. Ele não morreu, mas pararam o carro e disseram assim: se você não sair, a sua família será a próxima vítima. Sabe por que eu estou dizendo isso? É porque nós estamos chegando ao fim de todas as coisas, e isso vai aumentar. Você vai ouvir escândalo, você vai ouvir coisas, querido, que você vai ter nojo até de vir na igreja. Você vai achar: meu Deus, é melhor você vir em casa, é melhor fazer qualquer outra coisa do que vir para a igreja. Mas Jesus disse que isso é necessário, os escândalos virem, é necessário que isso aconteça. E com a aproximação do fim, o amor de muito esfriará. Mas entenda uma coisa, querido: se você tem um relacionamento com o Espírito Santo, o teu amor não esfriará, porque o Espírito Santo é fogo na tua vida, é fogo na tua alma. E quanto mais o mundo se esfria, mais você se aquece diante do Senhor. Porque Ele não vem buscar o morno Ele vomita. Ah, quem dera se tu fosse frio ou quente, porque sendo morno, estou a ponto de vomitar você. E existem muita liderança, existem muitas pessoas revestidas de autoridade, que são mornos diante de Deus, e serão vomitadas por Deus. Mas bem-aventurados aqueles que são quentes, aqueles que têm o fogo do Espírito queimando em suas almas, e que quer vida com Deus, quer santidade, quer vida com o Senhor, quer amar o Senhor, quer viver para Ele, porque é isso que nós queremos. Este homem foi tirado do seu campo, e hoje este pastor que mandou matar a família desse camarada é o governante dessas ovelhas. Imagina, mas que autoridade espiritual essas ovelhas têm sobre si. Mas Paulo nos ensina que eu poderia usar a autoridade que eu tenho contra você, Filemon, mas eu decidi usar a base do amor. Eu quero que você faça por amor.
Não quero que você faça por força nem por violência. Eu não quero que você receba, Onésimo, porque eu estou mandando. Mas eu te peço por amor. Por amor. Aí Paulo diz assim: estou enviando Onésimo, ele um dia foi inútil a você, mas agora será útil. E perdoa ele. Você imagina, sabe o que acontecia com o escravo quando ele fugia? Esse escravo, ele era, se uma vez fosse apanhado, alguns donos de escravo, eles crucificavam os escravos fugidos no terreno da fazenda, para mostrar para os outros: é isso que acontece com o escravo que foge da minha fazenda. Às vezes eles batiam tanto neles, tanto, que os deixavam deficientes, e eles tinham que viver na fazenda mendigando, comendo as sobras. Às vezes eles esquentavam o ferro e marcava a testa do escravo. Onde é que ele fosse, as pessoas saberiam: esse escravo, não tinha como ele fugir, porque se ele tivesse em algum lugar, quem é que ia dar emprego para alguém que é escravo? Agora Onésimo, ele tem que voltar. Ele tem que voltar para retratar com Filemon. Mas Paulo, ele diz a Filemon: eu quero que você exerça o perdão, porque um dia ele te foi inútil, mas agora ele será útil. Irmãos, quando você perdoa, escute isso. Quando você perdoa, você está agindo como Deus. Mas se você não perdoa, você está agindo como o diabo. Você é igual ao diabo. Mas eu não consigo, porque fizeram isso comigo, me machucaram, me feriram, fez isso, fez aquilo. Mas o próprio Paulo me ensinando e ensinando a você: assim como ele vos perdoou os vossos pecados, perdoais também aqueles também. E o próprio Cristo nos ensina isso. Quantas ofensas, quantas coisas terríveis eu e você fizemos contra Deus, quantos pecados cometemos contra Ele, quantas injúrias, quantas coisas terríveis fizemos, mas Ele nos amou tanto, e Ele nos perdoou e nos perdoa, e ainda continua nos perdoando. Então, se eu perdoo, eu estou agindo como Deus, e é isso que Deus quer. Você jamais será um cristão verdadeiro, você jamais terá um relacionamento com o Espírito Santo, você jamais terá um relacionamento com Deus, se não exercer o perdão, o perdão, o perdão. Eu contei a vocês que uma vez um cara me fez um mal muito grande, muito. E eu não conseguia perdoar esse cara de jeito nenhum, não conseguia. E todas as vezes que eu lembrava dele, eu amaldiçoava ele, eu falava mal dele. Se eu pudesse, se eu encontrasse com alguém, a primeira coisa que... E se eu conheço aquele... E julgava os palavrões em cima dele, julgava tudo em cima dele. Um dia Deus falou comigo assim: como pode pregar sobre perdão se não perdoa? Por que você não perdoa ele? Eu disse: porque eu não consigo. Aí ele disse: mas eu consigo. Se eu estou com você, você consegue. Se Cristo está com você, você consegue perdoar. Mas se Cristo não está com você, você não consegue. Então você diz: pastor, eu não consigo, porque Cristo não está em você. Porque se Cristo estiver em você, Ele é o Senhor da situação, Ele é o que comanda, é Ele que determina, e não você, e não eu. Eu quero que você receba Filemon, e eu quero que Onésimo, eu quero que você o perdoe. Agora, Onésimo está voltando para a casa de Filemon. São 1.600 quilômetros. Você imagina o que passa na cabeça desse homem? Será que eu volto? No meio do caminho poderia ter ido para
Egito, Babilônia, todo lugar. O que passava na cabeça dele? Se eu chegar lá, será que ele vai marcar a minha testa? Será que ele vai me crucificar? Será que ele vai me bater? Será que eu vou morrer? E aí eu acho que ele lembrou que Paulo disse para ele uma vez: Onésimo, se você chegar lá e Filemon decidir te matar, saiba que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você não tem nada a perder, meu irmão. Se tua vida está com Cristo, tudo que te acontece é lucro. Tudo que te acontece é vontade permissiva dele, é ele. E este homem vai, e ele vai levando, não ele, mas um homem chamado Tíquico, foi levando essa carta até Filemon. E acredito, quando eles chegam na casa de Filemon, está acontecendo um culto, e quando esse homem de Deus Tíquico chega, eles sabiam que vinham da parte de Paulo, e eles abraçam e confraternizam, e como é que Paulo está, vai explicando, vai contando. Filemon, eu trouxe alguém para você. Alguém para mim? Entra. Você já imaginou quando o Onésimo entra e o Filemon olha para ele? Esse cara que era meu escravo, me roubou, me sacaneou, fez isso comigo. Mas aí, antes que ele tomasse qualquer atitude, Tico entrega uma carta para ele e diz assim: olha o que Paulo está te pedindo. Não o receba mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Ele te foi inútil, mas agora será útil. Porque todos aqueles sem Cristo são inúteis. Quem não tem Cristo é inútil, porque tudo que você faz não tem valor nenhum no reino de Deus, não tem valor nenhum para Deus. Mas se você é cristão, é de Cristo, tudo que faz é útil para o reino de Deus. Onésimo recebe aquela carta e lê. Talvez ele lembra de uma passagem que Paulo deu lá em Éfeso: antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Ele olha para aquele escravo fugitivo, aquele homem que o machucou, que o feriu, que o roubou. Mas a história diz que Filemon o amou. Filemon o amou. Provavelmente quando Filemon ia na cidade, as pessoas: aquele escravo seu fugitivo voltou, aquele que te roubou, aquele que te prejudicou voltou. O que você fez com ele? Matou? Bateu? Marcou a testa dele? Não, eu o amei mais ainda e o perdoei. A história da igreja diz que pouco tempo depois, Filemon liberta Onésimo. Ele recebe carta de alforria. Ele se torna bispo da igreja de Éfeso. E como bispo da igreja de Éfeso, ele começa a visitar as igrejas por onde Paulo passou: Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, Tessalônica, vai para Corintos. E nessas igrejas que ele passa, ele sai recolhendo as cartas de Paulo, que Paulo escreveu. As cartas que hoje eu e você tenho, foram recolhidas nas igrejas por Onésimo. Aquele que era inútil, se tornou útil para mim e para você, com o cuidado com essas cartas que nós temos hoje. E acredito que quando ele pegou todas aquelas cartas, ele também pega a carta
que Paulo escreve a Filemon. E aí ele pergunta: Senhor, posso colocá-la no meio? E o Espírito Santo diz: coloque. Por que ele permitiu que essa carta fosse colocada? Para que hoje nós estivéssemos falando deste homem chamado Paulo, desse homem chamado Onésimo, desse homem chamado Filemon. Curve a sua cabeça, querido. Espírito Santo, te dou graças por essas vidas que vieram aqui hoje. Te dou graças por aquilo que o Senhor está nos ensinando, Senhor. Sobrevivi Amar, às perdoar. enchentes da perda e aflição. O Senhor tem nos ensinado, Senhor, Quis desistir a buscar a santidade, sem a qual ninguém virá ao quando a Senhor. dor foi maior que a razão. O Senhor tem nos levado a uma vida, Fortaleci tem nos ensinado aqui, Senhor. E a minha oração nessa noite o meu coração, é que todos nós venhamos aprender, Espírito Santo. reconstruir Há um mundo aí fora, Senhor. que ruíram ao chão. Há pessoas aí fora, Senhor, eu sei que tem sede e fome da verdadeira palavra. Quando as lágrimas Estão com fome, com sede. amigos me levam à presença. O que eles estão de recebendo Deus. é veneno. Há um tempo pra chorar, É engano, é engodo. cantar, mas todo tempo é tempo de adorar. Mas eles têm sede. Eles têm fome. E eu te peço, Senhor, levanta homens, levanta mulheres, levanta aqueles que não adoravam a Baal e se entregaram a Baal, e que eles preguem a verdade, que eles ensinem o povo, Senhor, que não são as riquezas deste mundo as coisas principais, mas o tesouro contigo no céu. Que é melhor entrar doente no céu do que curado no inferno. É melhor entrar pobre no céu do que rico no inferno. Espírito Santo, levanta homens, Senhor, tementes a Ti, Senhor, e nos dê cada dia mais temor, Senhor, temor. Tira toda a ganância, tira todo o desejo de poder, de autoridade. Foi maior que a razão. Que Tu cresças cada vez mais e que nós venhamos a diminuir cada vez mais. Quando o amor tocou Espírito meu Santo, coração, levante aqui no avivamento homens e mulheres reconstruir que vão levar a palavra genuína, a sã sonhos que doutrina, ruíram ao não chão. fábulas, não promessas, Dos não escombros sonhos e da visões que o Senhor não lama, deu, sua voz que me chama. não palavras que o Senhor não disse, Levanta-te, vem pro mas que quando abrirem sua boca falam dos Há céus, um tempo falam pra do teu chorar, coração. há um tempo pra cantar, mas todo Deus, tempo é tempo de adorar. a maior parte das denominações estão perdidas. Continuarei adorando, Seus líderes estão perdidos, se corromperam, adorando, se venderam, foram pelo caminho de Balaão. Oh Senhor, continuarei adorando, desejam a riqueza, desejam o poder, se entregando às orgias, às bebedices, à prostituição. Mas levanta homens santos, Senhor, homens que te amam, homens que verdadeiramente querem pregar a tua palavra, querem amar o Senhor, querem viver para o Senhor. Espírito Santo, nunca nos deixe, Senhor, porque se o Senhor nos deixar, voltaremos às fábulas,
voltaremos às artimanhas, voltaremos, Senhor, às coisas humanas, Senhor, às estratégias humanas, para trazer pessoas na igreja, dando isso, dando aquilo, prometendo isso, prometendo aquilo, revelando isso, revelando aquilo. Não, Senhor, eu quero, Espírito Santo, te pedir que todos que vierem a este lugar não venham por estratégia humana, não venham porque ouviram isso, ouviram aquilo, não venham, Senhor, por causa do pregador, por causa do louvor, ou por qualquer pessoa que seja, mas todos aqueles que vierem aqui, venham porque o Senhor Espírito Santo os trouxe aqui para alimentá-los. E nunca falte comida neste altar, nunca falte alimento neste altar, mas não nos deixe envenenar, não nos deixe comer comida estragada, Espírito Santo. Cada homem, cada mulher que subir neste altar, Senhor, que seja usado poderosamente pelo Senhor. Espírito Santo, eu te peço, Espírito Santo, nunca deixe este lugar, nunca nos deixe, nunca nos abandone. Não há culto sem sua presença, não há vida sem ti, Senhor. Eu não saberei o que fazer se tu não estiveres aqui. Se eu souber que tu não estava aqui, eu não venho. Porque o que nos torna diferente dos outros, como diz Moisés, é a tua presença. O que vai tornar a igreja do avivamento diferente é a tua presença, Senhor. Quantas pessoas famintas, quantas pessoas do mundo perdidas olhar para nós e ver o brilho daquele que esteve com o Senhor em tua presença, como Moisés esteve e teve o seu rosto brilhando. Espírito Santo, ajuda-nos, ajuda-nos. Fique de pé no seu lugar, por favor. Você quer ser usado por Deus, querido? Você quer ser usado pelo Espírito Santo para ser um dessas vozes que vai pregar a verdade? Nada de fábula, nada de mentiras, nada de engano, nada de estratégia humanas, trazendo cantores famosos na igreja, pregadores famosos. Não! Você não vai fazer nada disso. Você vai atrair a presença do Espírito Santo tanto para a sua vida, que onde você for pregar o Evangelho, o Espírito Santo levará pessoas para te ouvir, porque são amigos dele e famintos dele. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Você que quer ser este vaso usado pelo Senhor, não com palavras eloquentes, não, as enchentes da mas com santidade, com vida com Deus, não pregando por lucro, não pregando por dinheiro, mas pregando por amor àquele que um dia te amou e se entregou por você. Fortaleci, Espírito Santo, quando o amor tocou o meu coração. Oh, Espírito Santo, reconstruí, aleluia, os sonhos que ruíram ao chão. Oh, Espírito Santo, abraços consolam quando as lágrimas rolam. Amigos me levam à presença de Deus. Há um tempo pra chorar, há um tempo pra cantar, mas todo tempo é tempo de adorar. Continuarei adorando, eu continuarei adorando, eu continuarei adorando, eu continuarei adorando, adorando.
cedo, bem cedo. Eu fui para o meu lugar secreto de oração. E eu fui falar com meu Deus. E eu pedi algo para Ele nessa manhã. Eu ia fazer uma oração pedindo uma série de coisas. Mas aí eu decidi pedir uma coisa só. E eu pedi para Ele: abraça-me. Me dê um abraço. Protege-me. Protegido. Porque se o Senhor me abraçar, eu vou ouvir as batidas do seu coração. Porque eu quero ouvir as batidas do seu coração. Quero sentir seu perfume. Quero sentir teu hálito. E quero saber que estou protegido por ti. Abraça-me, Espírito meu Santo. barco, E eu pedi para me abraçar. Ele me abraçou. Se me sustentas com tuas mãos, Ele continua abraçando-me. não me abalarei. Eu Se te sinto. achega junto a mim, Eu sinto seus braços. não Eu sinto seu amor. Eu temerei. sinto sua presença. Não temerei. Tenho caminhado com Ele, tenho andado com Ele. Mas eu pedi a Ele que também abraçasse você. Estarei. Eu pedi que Ele abraçasse a minha família. Eu pedi que Ele abraçasse você, mulher. Você homem, você jovem. Você adolescente, você junior, você criança. E eu pedi que Ele te abraçasse. Teu coração escuta. E eu quero que você feche os seus braços assim, como se você estivesse abraçando alguém. E eu quero que você cante essa canção com Ele. Viverei. Quero que você cante essa canção com Jesus. Em tuas mãos, Sim, Senhor. me esconderei. Aleluia. E em teu colo sentarei. Guarda-me sobre tuas asas, refúgio salvador. Não temerei. Não temas, querida, não temas. Não temerei. Ele está no controle. Protegido